Sejam muito bem-vindos, vocês que são pela primeira vez aqui. Já deixo avisando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma live tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, então sejam muito bem-vindos. Trago muito conteúdo prático sobre inteligência corporal, sobre linguagem corporal, neurociência, como lidar com ansiedade, que é o tema de hoje, então como desativar aqueles gatilhos de ansiedade. Então já chega aí mandando coraçõezinhos, dando aquele like para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais gente, para a gente conseguir ajudar mais pessoas. E vocês fazem parte disso. Eu também consegui ser esse agente de transformação aí. Tem uma técnica chamada visualização criativa. O que isso faz? Ele abre as infinitas possibilidades daquilo que a gente quer fazer. Então, qualquer habilidade, qualquer situação que você queira se sair muito bem nela, se for alguma situação que você já fez trocentas vezes, você vai fazer aquilo com muito mais destreza, com muito mais jogo de cintura, muito melhor. E tem situações que a gente não consegue passar por ela várias vezes para conseguir ter esse treino, né? Quando a gente faz, quando eu já fiz mais de 20 palestras dessa aqui, então para mim é tranquilo, não sei o quê. Beleza, eu fico mais tranquila para ir lá fazer e ter mais jogo de cintura. Mas se eu vou fazer a primeira palestra, eu não tenho isso, eu não tenho esses 20 treinos. E essa técnica de visualização criativa, ela traz para a gente esse treino. Então, eu vou explicar como é que funciona. Então, fechem os olhinhos aí um pouquinho. Inspira, expira bem profundo. E aí se imagina naquela situação que você tá com medo de enfrentar ou que aquilo que está te gerando ansiedade. Então, no meu caso lá, que era a palestra em Stanford, eu me imaginava lá. Eu não sabia como era a sala, eu não sabia quem ia estar lá assistindo, eu não sabia como ia ser, se tinha palco, se não tinha, se tinha projetor na parede ou se era púlpito, eu não sabia de nada. Então, eu imaginava aquilo que eu criei na minha imagem. Então, eu criava a situação, eu lá na palestra em Stanford, falando toda a minha palestra, olhando para aquelas pessoas. E aí, quanto mais recurso de criatividade de realidade vocês trouxerem para essa visualização, mais o seu cérebro entende aquilo como um treino mesmo. E aí eu me imaginava, daí lá em Stanford, dando a palestra que normalmente eu dou, e por exemplo, a minha palestra dura em média 50 minutos. Então, beleza, o meu tempo de treino, de visualização, durava 50 minutos. Então, eu realmente imaginava que eu estava vivenciando aquela cena lá, falando, fazendo piada, sendo mais descontraída, que é o jeito que normalmente, quando eu tô mais tranquila, não sou aquela pessoa super séria, sou mais tranquila e tal, e eu me saindo muito bem e com uma linguagem corporal confiante, mas sorrindo assim, e as pessoas olhando para mim e fazendo assim com a cabeça, interessadas, com o corpo para frente, assim, ok. Por que eu fazia isso? Porque quando eu visualizava aquilo, para o meu cérebro não tinha muita diferença se aquilo estava realmente acontecendo ou se eu estava simplesmente criando uma imagem daquilo. E olha que legal, fizeram isso com pianistas profissionais e metade dos pianistas só imaginavam tocando uma música nova, vendo a partitura lá, mas só imaginando tocando, e metade de pianistas realmente treinando aquela nova partitura. E os dois grupos de pianistas melhoraram a performance deles naquela música, conseguiram tocar aquela música. É claro que os que literalmente tocaram, eles tiveram uma performance melhor. Mas qual é o ponto? Que os dois tiveram aumentos de performance. Os dois conseguiram tocar a música. E a mesma coisa com a gente. Então, situações de entrevista, de emprego, situações que vocês vão ser avaliados. Se vocês... É como se tivesse passando por aquelas situações muitas vezes. E aí, quando eu cheguei lá em Stanford para palestrar, para mim, já era
43ª vez que eu estava fazendo aquela palestra ali em Stanford. Então, eu fui construindo essa confiança ao longo desses treinos. E aí, como eu não podia lá, fazer 40 vezes uma palestra em Stanford para conseguir fazer bem, eu fazia isso através da visualização. E isso foi construindo aos poucos a minha autoconfiança, foi minando a síndrome do impostor e foi deixando cada vez a minha performance melhor. E aí, quando eu cheguei lá, é quase como se eu, assim, já sei fazer isso com o pé nas costas. E aí fiz super tranquilo e a minha performance foi muito melhor. E eu fiquei muito mais tranquila no dia, principalmente. Porque, assim, a ansiedade, ela, até acontecer, ela, né, normalmente você fica um pouco ansioso, mas, tipo, no dia, minutos antes que você tem que fazer a palestra, a entrevista, a prova, seja o que for, parece que intensifica isso. Então, quando chegou lá no momento, eu não tive muito esse pico, não. Eu tive, claro, um pouco, mas esse pouco é normal, é bom que exista, porque isso traz pra gente um foco, um poder de atenção ali, então a gente não é tão displicente para fazer as coisas, tá? Isso faz muita diferença.